O São João de Nordestina, na Bahia, evento tradicionalmente marcado pela alegria e devoção, foi palco de uma controvérsia que expôs tensões no meio artístico-religioso. A banda Ministério Sinal da Cruz, grupo católico conhecido por suas apresentações de louvor, viu meses de preparação serem frustrados no último dia 26 de junho, quando sua equipe foi impedida de montar os equipamentos no palco principal. O motivo? A irredutibilidade da equipe de um artista de grande renome, como afirmou o grupo em nota oficial. Embora o nome não tenha sido citado diretamente, Padre Fábio de Mello, única outra atração confirmada no evento, tornou-se o centro das suspeitas. Tudo começou com um convite do Padre Lucivaldo, figura respeitada na comunidade, que chamou o Ministério Sinal da Cruz para tocar na missa e, em seguida, realizar um show no palco principal. A programação estava oficialmente divulgada e a banda se preparou intensamente para o momento. No entanto, ao chegarem ao local, encontraram resistência imediata. Anderson Endes, produtor da banda, descreveu com riqueza de detalhes o que ocorreu. Quando nossa equipe chegou ao palco para montar os equipamentos, a equipe do Fábio de Mello já estava lá e, basicamente, não nos permitiram fazer nada. Ele relatou ainda que, no auge da tensão, um membro da equipe do padre teria feito uma pergunta provocativa. Quem é o mais importante aqui hoje? Não é o Fábio de Mello? A fala, considerada arrogante por Anets, revelaria uma hierarquização indesejável em um ambiente que deveria pregar igualdade e fraternidade. A situação piorou quando chegou o horário da missa, que também seria acompanhada pela banda. Eles não permitiram porque precisavam montar o equipamento deles, explicou Endes. Sem alternativas, a celebração foi transferida para a parte inferior sob os toldos, longe da estrutura principal. A banda, mesmo diante das limitações, decidiu participar e entregar a Deus o louvor da melhor forma possível. O silêncio que fala, a ausência de respostas. Enquanto a banda e seu produtor se manifestaram publicamente, Fábio de Mello e a Prefeitura de Nordestina optaram pelo silêncio. O padre compartilhou em suas redes sociais vídeos de sua apresentação, mas não mencionou o ocorrido. A Prefeitura, por sua vez, divulgou trechos do show do religioso sem qualquer referência à polêmica. A falta de posicionamento alimentou especulações e deixou uma pergunta no ar. Por que não houve uma mediação para resolver o impasse? Este não é o primeiro incidente envolvendo Fábio de Mello em 2025. No início de maio, o padre protagonizou uma discussão pública em uma cafeteria da rede Havana, em Joinville. Ele relatou ter sido cobrado a mais por 2 potes de doce de leite e criticou a forma ríspida como o gerente lidou com a situação. O caso ganhou proporções inesperadas. O funcionário foi demitido e, segundo o jornalista Ricardo Feltrin, um bispo catarinense enviou uma denúncia ao Vaticano questionando a conduta do religioso. O padre Fábio de Mello também foi duramente criticado pelo influenciador Márcio Rolim. Vejamos. Vou conversar com vocês aqui uma coisa que é essa história aqui, ó. Cristiane Brasil diz que Fábio de Mello é gay e expõe suposto affair do padre. Ó, a maioria das pessoas tá pouco se fudendo para a sexualidade desse padre. É real, as pessoas não estão preocupadas não. Essa grande confusão, esse exposed, surgiu a partir de uma situação em que o padre Fábio de Mello simplesmente foi incapaz, teve a incapacidade de assumir a sua culpa, assumir seu problema. Deixa eu falar uma coisa aqui, vocês sabem por quê que a Luísa Sonza é lembrada até hoje pelo seu episódio de racismo? Porque ela negou que ela foi racista. Ela negou o quanto ela pôde. Ela negou, depois ela fez declaração, depois ela fez não sei o que, pronunciamento, até que, depois de muito tempo, ela emitiu uma nota aceitando a possibilidade de ter tido uma atitude que possa ter sido caracterizada racismo, mesmo assim ela não se assume enquanto uma pessoa racista. Essa é a grande questão. Padre Fábio de Mello não fez um gerenciamento honesto, corajoso e humilde como ele deveria ter feito, sendo a pessoa que ele é em relação à situação que ele causou. O cara só foi demitido porque 26 milhões de pessoas ficaram sabendo que ele passou por uma situação de problema relacionado a direito do consumidor dentro de uma cafeteria da Havana, na cidade de Joinville. Ele deu endereço, nome e sobrenome de tudo que estava acontecendo. Ele fez de propósito para fuder a vida de alguém. Porque ele poderia muito bem ter usado suas histórias e dito: gente, eu quero ensinar uma coisa para vocês aqui. Quando vocês forem comprar uma coisa,
Vocês verifiquem se essa coisa, o preço de gôndola é o preço que vai aparecer no sistema, porque o CDC te protege, você tem que pagar preço de gôndola. Beleza, ele tem todo o direito enquanto consumidor de fazer uma coisa dessa. Não, ele fez dizendo nome, hora, local, dia e cidade. Ele fez para prejudicar alguém. Como é que um indivíduo que é padre, que se coloca nessa posição, que se apresenta nessa posição há anos, faz esse tipo de atitude, começa esse tipo de atitude? Então as pessoas estão putas, elas estão com raiva, esse tipo de coisa vai aparecer, porque a conexão que essa história tem com caras, com boy, ela é inevitável. Nesse dia aí, essa história foi um cara que foi reclamar e ele foi tomar as dores do cara. Ele foi tomar as dores do cara. O cara tinha um perfil no Privacy. Ele até apagou o perfil, ele fechou o Instagram, justamente pelos rumores de que ele era o atual namorado ao peguete do padre, que ninguém quer saber, eu não quero saber, tá todo mundo, ninguém tá nem aí. Quem quer saber disso é gente mau caráter, como essa filha de uma puta da Cristiane Brasil. Quem quer saber disso é gente que não tem uma vida pra cuidar. Quem quer saber disso é gente que não tá transando. Porque se for, o padre tá transando pelo menos, né? Que você que não tá, é que você tá preocupado com que o padre tá. Essa não é a questão. A questão é que esse cara se distanciou da igreja desde muito cedo. Se vocês pegarem a entrevista do Bip Bip lá no podcast, que conta que há anos e anos atrás ele pegou o padre para botar na TV. Quando o Fábio de Mello chegou com ele, tinha 5, 6 anos só de formado, de ordenado padre, ele pegou para ser celebridade. E ele conta que ninguém suportava ele na televisão, que ninguém suportava ele nos lugares onde ele ia, ele faz exigências, e ele não tinha nada para dar. O que ele tinha para dar? Ele tinha para dar um livro que ele tinha escrito e uma música que ele gravou que era do Fábio Júnior. A partir daí, ele começou a colocar ele no Fantástico, na TV, no auditório, e aí depois ele parou de trabalhar com o Fábio de Mello. Ele até saiu da primeira gravadora, saiu da segunda gravadora, saiu da terceira gravadora, foi para uma quarta gravadora. Porque ninguém aguenta trabalhar com ele. Porque ele se tornou esse indivíduo narcisista, insuportável, egóico e egocêntrico, que vive de shows, que vive de evento, que usa roupas de marca, ostenta cintos caríssimos, sapatos caríssimos de marca, Balenciaga, essas coisas. Ele faz questão de aparecer assim no palco. Tem uma entrevista dele, tem uma matéria sobre ele de 2021 na UOL, que o jornalista passou 4 dias em Taubaté tentando falar com ele, arrumar uma entrevista, e não conseguiu. E a única coisa que ele conseguiu foi entrar na casa do vizinho, e lá da casa do vizinho ele viu que a casa do Padre de Mello tem 500 metros quadrados, construído num terreno de 24 mil metros quadrados, uma coisa assim, que o cara é milionário, que cobra cachês de 120 mil reais por show, e ele falou com pessoas da cidade de Taubaté, e ele descobriu que uma escola, onde aquelas mulheres que adotaram ele quando ele era criança e o criaram, uma delas cedeu o pátio da escola para pouso de helicóptero particular do Fábio de Mello. Fora isso, na cidade, todo mundo que tem uma relação, ninguém fala sobre ele, meio que as pessoas são proibidas. A única coisa que ele conseguiu ver foi um carro blindado, dirigido por um cara fortão sarado, que as pessoas da cidade disseram que é o cara que dirige tudo na casa dele, que tá sempre lá na casa dele, que dirige o carro. Ninguém está insinuando nada, não interessa o que esse cara é, se ele é motorista ou se ele não é. O que a gente está dizendo é que essa criatura, essa persona, se distanciou da função do trabalho que ele se propôs a fazer, que ninguém obrigou ele a fazer não, há muito tempo. As imagens dele de divulgação, de shows, de evento, são imagens como se fosse um super-herói, um cara aberto debaixo da cachoeira, a roupa toda molhada, a piroca marcando. Que coisa! Não tem nada a ver relacionada à igreja. Que coisa que ele faz que está relacionado ao bem-estar das pessoas? Qual é o pão que ele distribui? Qual é o momento em que ele vai fazer uma caridade? Qual é uma travesti que ele abraça? Qual é um cobertor que ele vai dar quando está com frio? Qual é uma comida que ele vai organizar ali, um cachorro quente? Não vai, em todo lugar que ele está coberto de seguranças. Por que um padre precisa de segurança? A própria assessora dele falou nessa entrevista de 2021 que botava segurança porque ele não aguentava o contato com as pessoas, que as pessoas queriam abraçar e tirar uma casquinha. Porque ele criou esse status de indivíduo de celebridade, que ele não é. Igual aquele outro lá, que criou aquela empresa chamada Terço Bizantino, que é registrada no nome da mãe dele, e que vende milhões de terços bizantinos todo ano, aquela porcariazinha daquele tamanho, e fatura milhões de reais. Que nem tá no nome dele, mas é dele. Que também tem uma casa de, 30 milhões de reais. A única diferença é que ele não é bonito. E esse padre aqui é bonito. E ele usou disso para criar essa verve, esse secto que ele tem. Então,
esse tudo que você está sofrendo, esse pronunciamento que ele fez agora recentemente, dizendo que foi culpa da polarização da política e que as pessoas questionaram ele e não sei o quê, não é isso, cara. Nenhum gerenciamento, não, uma porra de um gerenciamento de imagem você sabe fazer. Porque você é um egocêntrico, um narcisista, só quer aparecer sarado, com o peito marcado, com a piroca marcada. É assim que você aparece nas divulgações dos seus eventos, do seu show, das suas capas. Não sabe nem gerenciar uma porra de uma crise. Pedir uma desculpa porque aconteceu. Pede uma desculpa porque aconteceu, porque o cara foi demitido sim por sua causa. Ele estava errado, você estava certo em cobrar o seu direito. Ninguém contesta isso. O que as pessoas estão alegando é que você não precisava denunciá-lo a ponto dele ser demitido. E aí as pessoas estão especulando a sua vida. Porque nos seus stories lá, contando a historinha da sua desculpinha furada, primeiro você diz que é o pessoal que malha na academia com você, sendo que só tinha um boy. Nesse mesmo vídeo, você diz que é o pessoal da sua equipe. Afinal, você estava com o boy da academia ou você estava com a sua equipe dentro da cafeteria? Que equipe é essa que é um cara que estuda engenharia de produção, que faz conteúdo adulto, vende pack de piroca na internet e que não tem nada a ver com o negócio de show, de nada que tá com você é a sua equipe? É uma mentira atrás da outra, uma história atrás da outra, coisa chata, desagradável. E são 26 milhões de otários que te seguem e acreditam nesse discursinho furado. É por isso que esse tipo de coisa vai ficar saindo aí a semana inteira, até uma hora que vai vazar uma porra de um WhatsApp, uma mensagem, até uma hora que uma merda vai aparecer. Daí o que a gente vai fazer aqui, que a gente que é viado, que a gente que é militante, vai fazer aqui, vai ter que dar a mão, vai ter que dizer, não é assim, cada um tem o seu tempo, cada um tem sua hora, eu acho que não vale esse escrutínio, blá blá blá. A gente vai ter que ter a porra da empatia. Começa você, tendo empatia pelas pessoas às quais você nunca deu a mão, que pelas pessoas às quais você deveria ter contato, pelas pessoas às quais você deveria estar investindo o seu tempo, rezando missa pelo menos. Mas aí quando a merda der, a gente volta aqui para dar uma ajuda, para dar um help, para tentar conscientizar as pessoas para elas não serem escrotizantes com você e com todo mundo com quem isso acontece, porque esse é o nosso trabalho, esse é o nosso papel. Faça o seu papel. Esses episódios consecutivos levantam questões sobre o comportamento público de figuras religiosas que também são artistas. Onde termina o sacerdócio e começa o estrelato? O caso de Nordestina vai além de um simples desentendimento entre artistas. Ele revela problemas estruturais no meio gospel e católico. A fala, "Quem é o mais importante aqui hoje?", reflete uma mentalidade que coloca nomes acima da mensagem. Se o palco vira um campo de disputa de egos, o louvor perde seu sentido original. Por que a organização do evento não interveio? Festas juninas, especialmente em cidades pequenas, são organizadas comunitariamente. A ausência de um protocolo claro para situações como essa demonstra falta de planejamento. Bandas como o Ministério Sinal da Cruz dependem dessas oportunidades para crescer. Quando são preteridas em favor de nomes consagrados, o circuito artístico-religioso se fecha, perpetuando desigualdades. Fábio de Mello, como padre, tem uma dupla responsabilidade, pastoral e artística. Se sua equipe age de forma excludente, isso reflete diretamente em sua imagem pública e, por extensão, na igreja. O verdadeiro louvor não deveria ser medido por quem está no palco, mas por quem está no coração. Todo artista grande já foi iniciante. Quem hoje impede, amanhã pode ser impedido. O silêncio de Fábio de Mello e da prefeitura não resolve o problema. Uma explicação pública poderia ter acalmado os ânimos. Eventos religiosos deveriam ser espaços de integração, não de competição. E você, o que acha? A equipe do padre agiu de forma inadequada? A banda poderia ter lidado melhor com a situação? Como evitar que casos como esse se repitam? Deixe seu comentário abaixo e compartilhe este vídeo para ampliar o debate. Se você acredita que o louvor deve unir, não dividir, marque amigos que também se preocupam com esse tema. Não se esqueça de se inscrever no canal para mais conteúdos como este.